Boa tarde. Hoje irei apresentar o trabalho intitulado como Presença da Comunidade LGBTQIA+, na Docência. Este trabalho foi feito pela Amanda Caroline, por mim, Daniele Brelon, e pela Letícia Alves. Bom, inicialmente trouxemos aqui um autor conhecido como Maurice Tardif, que em 2014 disse que o saber docente está relacionado a um saber social, ou seja, ele não se estrutura sozinho, mas junto com um grupo de agentes envolvido com a educação, professores, estudantes, escola, governo, etc. Homossexuais, bissexuais, trans, travestis e outras pessoas que não se identificam como heterossexuais, e a maneira como este atua na docência de ensino superior se relaciona com sua individualidade, vinculada com o social, com a complexa tarefa de ensinar, localizado em um espaço de trabalho e enraizado em uma instituição e uma sociedade. A política de identidade docente atrela-se diretamente às normas sociais e, portanto, ela sofre influência da cis-heteronormatividade, entendendo essa como uma instituição política ocidental atual. Bom, nosso trabalho ele busca apresentar como a construção da docência LGBTQIA+, é transformado a partir dos desafios enfrentados nos exercícios da docência no ensino superior. Entrando no primeiro tópico, estatísticas de LGBTQIA+, na docência, foi encontrado pouco material que incluísse os termos LGBTQIA+, docência e ensino superior. Diante disso, não foi possível criar um panorama estatístico da ocupação desse grupo na docência. No entanto, foram encontrados alguns materiais com foco em entrevistas com professores. E desses materiais encontrados, foi feito um estudo no Chile com professores que atuam de forma presencial em um desses níveis de ensino escolar, sendo educação pré-escolar, ensino básico e ensino médio. Também foram encontrados alguns artigos referentes ao acesso, permanência e evasão de LGBTQIA+, no ensino superior, mas, no entanto, esse estudo foi feito com discentes não docentes. Outra coisa, não foi encontrado nenhum artigo que tivesse transexuais docentes como principais indivíduos de estudo. Mas, entretanto, saindo das bases das pesquisas científicas, nós encontramos reportagens que apresentam alguns dados estatísticos com relação à atuação de LGBTQIA+, na docência. Dentre Dentre elas, há uma pesquisa realizada entre abril e maio de 2023 pela Associação Nova Escola, em parceria com a Atudes, uma ONG de empoderamento da comunidade LGBTQIA+, onde essa pesquisa revelou que 7 em cada 10 educadores reconhecem a necessidade de abordar questões ligadas à diversidade sexual e de gênero com os alunos. Entre os educadores que se identificaram como LGBTQIA+, o número chega de 8 em cada 10. Mas dos 4.035 educadores de instituições públicas e privadas de diferentes níveis de ensino entrevistados, apenas metade dos professores afirmaram que se sentem à vontade para propor esses temas em sala de aula. 17% dos professores se declararam como LGBTQIA+, dentre esses, 9% ocupam cargos nas gestões escolares. 50% dos profissionais LGBTQIA+, relataram ter presenciado episódios de LGBT-fobia no ambiente escolar, sendo principalmente agressões verbais advindas de alunos para professores. Entrando agora no tópico LGBTQIA+, na ciência, trouxemos um relatório de 2019, um relatório britânico de 2019, intitulado Exploring the Workplace for LGBT Psycho Scientists, que esse relatório revelou que o ambiente de trabalho das ciências é desconfortável para muitos cientistas LGBTQIA+. Essa pesquisa ela apontou que quase um terço das pessoas cientistas pertencentes a minorias sexuais e de gêneros considerou abandonar suas carreiras devido à discriminação ou assédio ou exclusão no local de trabalho. Este relatório também destacou que pessoas trans e não binárias são as mais suscetíveis a bullying, assédio e comportamentos excludentes do ambiente de trabalho. E essa não é uma realidade apenas lá de fora. No Brasil, apenas 10% dos cientistas, estudantes e pesquisadores são LGBTQIA+. E esses dados preliminares são resultados de uma pesquisa conduzida por Gabriela Weber, professora da USP, e Fernanda Stanisłaski, professora do Instituto de Biociências da UFRGS. Para cientistas LGBTQIA+, uma das maiores decisões que eles enfrentam é pensar em revelar sua sexualidade ou identidades. Essa é uma escolha extremamente complexa, porque cada indivíduo queer precisa pesar os benefícios
Em relação aos custos, mais de 40% das pessoas identificadas como LGBTQIA+, que trabalham nessas áreas de ciência, elas não se assumem para colegas. Muito do que se relatam é se sentirem inseguros ou indesejados no local de trabalho. Existe um medo de discriminação e preconceito, além de falta de políticas inclusivas e apoio nas instituições. Mas, no entanto, encontramos um trabalho feito por Dávila e Ribeiro, de 2023, que teve como objetivo de estudo apresentar e discutir as estratégias que docentes lésbicas, gays e bissexuais utilizam dentro do espaço educacional para conviver com a cis-heteronormatividade e se manter ou conquistar o reconhecimento de ser professor. Esse trabalho foi feito através de entrevistas com professores de ensino superior de uma instituição privada de Belo Horizonte, e é interessante que relatos contrapõem com os resultados dos relatórios, pois um professor encontrou na ciência uma forma de autoafirmação. Esse professor mencionado se chama Zaki, ele é um homem cis, gay, sendo ele um professor de psicologia no ensino superior privado de Belo Horizonte. E o Zaki faz uso de suas temáticas de pesquisa, de sua produção científica, para poder transparecer que ele é gay, sem ele precisar ficar explicitando isso. Ele acredita que, ao saberem as temáticas de suas pesquisas, as pessoas irão captar sua identidade. Um dos relatos dele é: e ao mesmo tempo, o meu tema de pesquisa, para mim, foi um pouco uma chave de libertação para esse processo, porque foi como se eu não precisasse ficar dizendo por aí: olha só, sou um cara gay. Passando agora para outro tópico, sendo a percepção social sobre os panoramas, temos que é desafiador ser professor e tocar em pontos que contrapõem as normas sociais e as características que a colonialidade estruturou dentro do capitalismo, visto que elas são as únicas a serem esperadas e podem haver pessoas que não estão dispostas a se abrirem para novos mundos. Como professores gays e lésbicas que atuam em contextos educativos escolares significam as experiências relacionadas à própria sexualidade, corpo e gênero? Bom, em geral, as experiências são influenciadas pelo medo do desconhecido, medo do incerto, medo de como podem ser percebidos dentro do meio acadêmico. E esse medo, ele tem origem nos preconceitos existentes e no pânico moral em relação à figura do sujeito homossexual no contexto atual do país. Existe uma suposta política de identidade sobre ser professor, que é extremamente associada com a cis-heteronormatividade, onde criou um modelo exclusivo para que as pessoas, para que eles alcancem o reconhecimento no lugar que ocupam. Para que eles tenham esse reconhecimento é preciso que eles sejam hétero ou que eles demonstrem alguma características vistas como tal. Do mesmo artigo que entrevistou o professor de ensino superior em rede privada, temos o relato de um outro professor de psicologia também, que se chama Henrique, que ele fala sobre essa questão de não se encaixar nessas normas. O relato dele diz: eu estou fora do armário, mas nesse momento e em diversos momentos eu ainda acho que para ter uma autorização e legitimação eu preciso voltar para dentro do armário. Sei lá, reuniões da faculdade onde eu trabalho, reuniões com pessoas que não conheço, que não sei se são viados, reuniões com pessoas desconhecidas, com pessoas de cargos de liderança. É meio que um Henrique dentro do armário. É muito diferente se eu faço uma reunião com pessoas com temáticas LGBT e com pessoas que são LGBT, é um Henrique. Se faço reunião com pessoas que não são ou que são de um cargo de liderança, e aí tem um alto risco colocado, é um outro Henrique. Sou mais retraído, um Henrique mais dentro do armário. E aí não aparece piada, não aparece comentário e não aparece sexualidade. Bom, é bem perceptível nessa frase que ele demonstra uma preocupação em tornar pública a sua homossexualidade, pois isso poderia afetar o seu reconhecimento ou sua permanência no trabalho. E essa ansiedade pode ser um fator preocupante para a saúde mental, onde pode contribuir para um adoecimento psíquico. E como foi dito lá no início do trabalho, nenhum dos estudos referentes a docente trans foi encontrado durante nossa pesquisa. E a luta desse grupo pela ocupação de espaço universitário é ainda mais difícil e os estudos refletem isso, quando a maioria deles tem um enfoque no acesso de transexuais e travestis no ensino superior. E por curiosidade, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior publicou a quinta pesquisa nacional de perfil socioeconômico e cultural dos graduandos das instituições federais de ensino superior. E um levantamento que mostra que apenas 0,2% dos estudantes de graduação de universidades públicas são pessoas trans. Esse fato corrobora com um número muito pequeno de pessoas transexuais que chegam à docência. É crucial reconhecer que essa tensão ela não é um problema individual,
mas ela é sim um reflexo do sistema opressor estrutural. A resistência a esse sistema e a criação de espaços seguros e inclusivos são essenciais para garantir o bem-estar e a realização profissional de todos os educadores, independente de sua orientação sexual e sua identidade de gênero. E assim, para avançar rumo a uma educação verdadeiramente emancipadora, é fundamental desafiar as políticas de identidades restritivas e promover uma cultura de aceitação e respeito à diversidade. E somente através de reconhecimento e de celebração de pluralidade de experiências e identidades, poderemos construir um ambiente educacional verdadeiramente inclusivo e capacitador para todos nós. Abordando agora um pouco sobre a docência nas ciências, nós trouxemos que a presença da diversidade, a diversidade LGBTQIA+, no campo da biologia, ela pode oferecer valiosas contribuições em várias frentes. Por exemplo, a perspectiva e experiências únicas trazidas por cada indivíduo, influenciadas por sua identidade de gênero e orientação sexual, ela permitem abordagens diferenciadas para resolver desafios no campo da biologia. Mas além disso, a inclusão de pessoas LGBTQIA+, ela pode estimular a inovação e a criatividade, uma vez que a diversidade de pensamentos provenientes desses profissionais podem gerar novas abordagens e ideias mais abrangentes em equipes de pessoas e projetos científicos. E diante disso, a visibilidade e o reconhecimento de biólogos LGBTQIA+, no campo promove uma maior representatividade, inspirando e motivando outros membros da comunidade LGBTQIA+, a seguirem carreiras científicas, ao verem profissionais que compartilham de suas identidades e experiências. E por fim, a sensibilidade aumenta por questão de diversidade e inclusão que os biólogos LGBTQIA+, trazem consigo para criar um ambiente de trabalho mais acolhedor e inclusivo para todos os colegas, independente de sua identidade de gênero ou orientação sexual. E, bom, esse foi o nosso trabalho, apresentar agora as referências bibliográficas. E muito obrigado.